Falar um pouco sobre a educação pública é sempre um prazer e uma alegria, né? Eu que sou fruto dessa escola pública, sempre fui estudante e aluna de escola pública. E para mim a educação, de modo geral, ela é uma ferramenta de transformação social, né? Um poderoso instrumento de transformação social. E quando a gente faz o recorte desse instrumento transformador dentro do viés público, eu penso que ele vai potencializar-se muito mais. Então, a educação pública, ela hoje se configura como uma grande ferramenta, né? Embora tenha passado por tantos embates ao longo da história da educação no Brasil, mas eu penso que ela vence a cada dia. Ela vence, se fortalece, com tantos e tantas educadoras que têm esse ideal de ver na educação pública essa grande ferramenta de transformação e de libertação social. De acordo com a revista Educação, 85% dos alunos da rede pública têm acesso ao ensino de língua adicional. Porém, esses alunos apresentam dificuldades de leitura, escrita, de compreensão auditiva e também de comunicação na própria língua. As dificuldades que os alunos têm de leitura, compreensão na língua adicional estão relacionadas a diversos fatores. E esses fatores podem ser a desvalorização do ensino de língua adicional na rede pública, salas superlotadas, falta de material didático, também escolas sem acesso à internet, a tecnologias e professores que também não são formados na área. A revista ainda diz que 90% dos professores de língua inglesa eles têm formação superior, mas apenas 38% têm formação na área de línguas. Então, todos esses fatores contribuem para que o ensino de língua estrangeira na rede pública tradicional, vamos dizer assim, na rede regular de ensino, seja um ensino-aprendizagem superficial da língua, não há um aprofundamento, certo? Então, os centros de línguas surgem aí como uma luz no fim do túnel para esses alunos terem um acesso a um ensino de língua mais contextualizado, que visa a formação integral do aluno, certo? Esses centros possibilitam também a formação profissional, então, porque eles vão ter acesso, além do ensino da língua, vão ter acesso à cultura, à história, a costumes de outros países, e esses elementos unidos, eles vão gerar um ensino-aprendizagem voltado para a formação crítica e reflexiva desses alunos, além de prepará-los para o mercado de trabalho, né? Preparar esses alunos para esse mercado de trabalho um mundo cada vez mais globalizado, onde as áreas profissionais como tecnologia, comunicação, turismo, exigem que esse profissional ele tenha o domínio de pelo menos uma língua adicional. Então, alunos da rede pública muitas vezes não têm acesso à escola de idiomas devido a essas questões socioeconômicas, e esses núcleos e centros de ensino de línguas pela rede pública vai oferecer essa oportunidade de ampliar o conhecimento da língua, de formar cidadãos críticos, reflexivos e preparados para atuar nesse mercado de trabalho atual, né, que busca aí profissionais capacitados em uma língua adicional. A escola de línguas, ela se configurou como um divisor de águas, né, dentro da educação de Murici. Quando a gente fala de uma educação que ela precisa ser transformadora, que ela é instrumento de transformação social para uma população, filha de trabalhador, que muitas vezes tem na escola um dos únicos locais de acesso ao conhecimento, de acesso à leitura, de contato com o livro, de contato com o conhecimento. Um projeto extremamente inovador, singular, dentro da gestão do prefeito Olavo Neto, que traz tanta possibilidade dos estudantes poderem ter acesso a novas línguas, né? Ter acesso ao inglês, ter acesso ao espanhol. É um projeto de grande visibilidade. A Escola de Línguas de Murici é um marco.
A Escola de Línguas de Murici, ela vem democratizar, ela vem oportunizar os nossos estudantes a terem acesso com outras línguas. Ao final dos semestres, os nossos estudantes passavam por uma banca avaliadora e tinham oportunidade de conhecer novas culturas através de um intercâmbio cultural riquíssimo. E assim eles foram a Londres, ao Chile, né, interagir, Universidade de Concepción, conhecendo toda a riqueza cultural desses países. Então a Escola de Línguas, ela superou o inglês escolar. Em momento algum ela se limitou ao inglês escolar. É um inglês profundo, de conversação, dinâmico. A Escola de Línguas, ela conseguiu cumprir esse seu papel, né, essa sua função extremamente de democratizar esse conhecimento aos estudantes muricienses. E foi incrível, fantástico a gente poder ver como as crianças, os estudantes amadureceram, como se apropriaram da língua, como amadureceram e se desenvolveram intelectualmente, emocionalmente, socialmente, nos intercâmbios. Gostaria de salientar aqui a emoção que foi a gente poder viver e acompanhar os estudantes nos intercâmbios, né? Na verdade, a emoção já começava quando era feita a seleção, no dia que toda a equipe ia divulgar, né, quem eram os alunos que mais tinham avançado. E eles eram muito conscientes disso, de quem merecia, que tinha avançado mais e merecia fazer a viagem de intercâmbio, participar, uns torcendo pelos outros. Então a emoção já tomava conta da gente ali. Mas quando a gente chegava no país, né, e a gente via as nossas crianças, os nossos estudantes de Murici, os filhos dos trabalhadores, né, da nossa população trabalhadora, né, que muitas vezes nunca pensou em ter essa oportunidade, de chegar a ter essa oportunidade, né? Nesses intercâmbios, nessa oportunidade de ter acesso a novas línguas, novas culturas, novos aprendizados, era muito emocionante a gente ver, né? Muito emocionante a gente ver a independência delas, a gente ver esse crescimento delas. E o nosso sentimento era um sentimento tão grande de gratidão. Gratidão primeiramente a Deus, que nos capacitou, né? O Senhor que nos capacitou a gente poder desenvolver um projeto dessa dimensão, dessa magnitude. E gratificante também em poder estar junto com os profissionais, ver a alegria dos pais, a realização dos pais, né, em poder ver os seus filhos vivendo tudo isso, tendo acesso à língua, acesso a novos conhecimentos, participando de novas culturas dessa forma como foi em Londres, como foi no Chile. Então, para a gente foi muita emoção, a gente chorou muito. Foi um choro de alegria, de felicidade, acima de tudo, de muita gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à gestão, gratidão aos companheiros, gratidão aos pais e aos estudantes que confiaram, né? Confiaram que tudo isso seria possível. Num país como o nosso, de muita desigualdade social, as crianças que têm acesso a uma segunda língua são crianças mais abastadas. Então, quando a gente vê um projeto desse, né, oriundo da escola pública, né, com essa firmeza, com essa força, com esse vigor, né, de trazer para as camadas populares também as mesmas oportunidades que os filhos das classes mais avantajadas têm, então a gente diz assim, poxa, o sentimento não estou falando apenas de educação como transformação social só do papel, só da teoria, a gente vê na prática uma educação transformadora, libertadora, uma educação como instrumento transformador de fato. Sem dúvida, a Escola de Línguas ela é um marco e um divisor de água, gente, da educação de Murici. Eu me chamo Lenira, sou mãe da Beatriz e aqui vai um pouco da minha experiência quando antigamente, né, estudava. Eu trabalhava, o meu pai morava na fazenda e para eu ter acesso aos meus estudos eu tive que morar com a minha tia. Depois minha tia se mudou para a fazenda, aí eu tive que ficar na casa de pessoas como trabalhar como doméstica, né, para concluir os meus estudos. Aí terminei, aí o
segundo ano, na época que se dizia o primeiro, né? O primeiro ano. Aí fui fazer no CEPA. Mas só que não cheguei a terminar, né? O terceiro. Porque o ônibus da prefeitura quebrava muito. E o meu pai não tinha condições de me dar o dinheiro da passagem, que ele era trabalhador rural. Aí então eu parei. Aí não tive mais como terminar, como me formar, né? Agora, né, a chance que eu não tive, né? Ela está tendo, porque a escola de língua veio, né, para que ela venha aprender uma nova língua. Ela, né, como ela gostava, né, já como não tinha, já tinha acesso na escola pública, mas não tinha o acesso como ela foi mesmo para a escola de língua, né? Ela gostava muito de ouvir música em inglês, né? Gostava de estar no, que ela já tinha baixado um programa, né? E sempre falando que quando teve essa oportunidade de quando abriu, né, as inscrições, ela disse: "Mainha, vou fazer uma nova língua". Aí eu disse: "Você vai fazer a qual?" Ela disse: "O inglês". Aí eu acho que ficou bem legal mesmo, quando chegou no município, né? Porque tem muitas pessoas, né, que não têm a oportunidade, né, de pagar um curso e, e se encaixou mesmo, que muita gente, né, que tem os seus filhos, que quando a gente se senta para conversar, sempre pergunta como foi a escola de língua, como eu tinha ela, como eu já tinha participado. Aí eu comecei, né, passando as experiências que ela teve, que muitos ficaram interessados mesmo. Como eu não tinha como pagar, né, fazer nenhum curso, foi bom mesmo, que ela veio aprender. A escola de língua veio muito boa para beneficiar, né, muita família. Eu agradeço, né, sou grata mesmo por beneficiar, né, muito, não só a ela, né, mas muitos alunos que entraram na escola de língua aprenderam, né, que às vezes só não o inglês, né, tem o outro idioma também que aprenderam muito e trouxe muita expectativa mesmo para o município. A importância de segunda língua no currículo, que futuramente, né, eles vão expandir mais, né? E futuramente para ela vai ser muito bom, não só para ela, mas para quem participou do projeto, né, da Escola de Línguas, que desse acesso de outras línguas, muito bom mesmo. Desde a minha época como aluna até hoje, eu vejo que a educação pública ela avançou muito, né, no aprendizado, na forma de passar o ensino hoje é diferente. Os alunos têm mais oportunidade do que no nosso tempo. O estudo hoje é mais avançado, né? Eles têm, hoje em dia tem a segunda língua, tem informática, tem tudo que no nosso tempo não tinha. Então, eu vejo que avançou bastante. Para mim foi muito gratificante, né? Eu me senti muito feliz ver que o meu filho teve a oportunidade de aprender uma língua onde eu só via nos filmes. No meu tempo de escola, né, a gente tinha a aula básica, né, de inglês, só que não era tão aprofundado na questão de aprender a segunda língua, né, de ser fluente. A gente estudava o básico, né? Vai trazer grandes oportunidades profissional para ele. É um abrir de porta, né, muito grande. Isso enriquece, né, o conhecimento dele. Eu senti ele mais motivado em estudar, ele almeja, né, viagens, trabalhar fora, viajar fora, ter um bom emprego. Antes, os alunos era só estudar e cursar algum curso, alguma coisa. Ele agora já tem, né, o projeto porque ele quer viver fora, quer morar fora. Ele pensa nisso, né? Não trabalhar aqui, mas sim fora. Nossa, naquele momento, assim, quando a ficha caiu mesmo, que foi no dia da entrega do passaporte e na despedida no aeroporto, até hoje eu me emociono muito ao falar, sabe? Porque, assim, é uma realização, foi uma realização. Ele sempre mostrou gostar, né? De músicas, assim, de filmes. E eu ver ele realizando aquele sonho dele, eu não tenho palavras para descrever
a emoção, a gratidão do que eu senti ali naquele momento. Foi muito bom, eu me senti muito feliz, principalmente por ele. Chegando tão longe, você vê, mais do que a gente vê um filho, né? Realizar um sonho é muito, muito, muito gratificante mesmo. Mesmo eu não tendo condições financeiras, né? Porque para ele cursar uma segunda língua, eu teria que pagar, né? Custear um curso, assim. E ver que a escola pública disponibilizou esse curso me deixou muito gratificante, sabe? A palavra é essa, é gratidão, é felicidade em ver que o meu filho teve essa oportunidade. Era um desejo meu aprender uma língua, principalmente o inglês. Desde novo eu jogava videogame e era o controle numa mão e o dicionário na outra. Os jogos, por serem em inglês, eu tinha dificuldade, então eu só conseguia fazer o que o jogo pedia se eu conseguisse absorver o dicionário, o que estava no dicionário, para o jogo. Então era um desejo que eu tinha. Aí eu comecei a ter o desejo de aprender uma segunda língua, como o inglês, que é uma língua, podemos dizer que é universal. Porém, quando o Saulo nasceu, eu comecei a colocar ele via eu jogando e ele começou a me ajudar a ter experiência, a gente ficava compartilhando. E quando apareceu essa oportunidade, eu fiquei muito feliz como pai, fiquei muito feliz como filho dos meus amigos também, que tiveram essa oportunidade de estudar com meu filho, que são uma oportunidade, né, fora da curva para essa situação. Então, assim, eu fiquei muito feliz, minha família, nós ficamos muito felizes, torcemos muito por ele e acredito que agora ele já está perto de fazer 18 anos, a área profissional onde ele vai ingressar vai ser muito útil para a vida dele, porque eu não quero que ele tenha o futuro atualmente o que eu tive, eu quero que ele tenha uma coisa 1000 vezes melhor, e esse curso de línguas torna essa possibilidade que não vai ser mais um sonho, e sim uma possibilidade. Assim, ter uma escola de línguas de forma pública, para quem não tem acesso, é um divisor de águas, porque ele não mostra apenas a língua como é, porque na escola, no ensino fundamental, a gente aprende apenas gramática e alguns vocabulários, mas tendo uma escola de línguas, você tem contato direto com a língua. Mesmo que você não saiba muito, mesmo que você saiba apenas o básico do básico, você consegue ir aprendendo. E caso você daqui a pouco já está falando fluente. Para mim, uma segunda língua é importante por causa do mercado de trabalho. Hoje em dia, que muitas empresas, muitos lugares aceitam uma segunda língua e que pesa muito no currículo. E também no sentido de fazer para aprender novas culturas. Através da internet, hoje em dia, nós temos acesso a várias línguas e tudo, mas para estudar apenas na escola, no ensino fundamental, que a gente só tinha aula uma vez na semana, e geralmente a aula era em torno de 50 minutos, 1 hora. Quando a escola de línguas veio, foi totalmente diferente, que abriu portas, não só para mim, mas para outros estudantes, para outros jovens também, e que foi muito legal, assim, aprender uma língua adicional apenas naquele lugar e ficar de frente com a cultura, com a gramática, vocabulários e expressões que eles usam em outros países também. Eram 2 dias na semana e de 15 em 15 dias nós íamos mais um dia, no caso eram 3 dias na semana. As aulas eram de 2 a 3 horas. E nós tínhamos contato, né, com a língua, apenas falávamos inglês, mesmo não sabendo uma coisa ou outra, mas a gente sabia pelo menos o básico, aprendíamos além da gramática, além do vocabulário, aprendíamos expressões, a cultura, como eles agem, como é falado em alguns certos lugares. Eu desenvolvi mais o meu inglês na escola de línguas por justamente apenas falar no idioma inglês, lá na escola de línguas, com os meus colegas, com as professoras. A gente tentava não falar português, por justamente aprender falando o que a gente queria. Por exemplo, se queria ir ao banheiro, a gente sempre falava em inglês, para tentar aprender ao máximo do que na escola
no ensino regular, né, no ensino fundamental, em que a gente falava português, muitas pessoas não ligavam para o inglês, mas na escola de línguas foi totalmente diferente. Nós apenas falávamos inglês. Tem impactado de forma de que hoje em dia, se eu assisto um filme, uma série, alguma coisa na TV e está em inglês, eu consigo entender pelo menos 90%. Não vou dizer que 100%, né? Mas pelo menos 90%, 80% eu consigo entender. E escutar músicas também fica bem mais fácil compreender a mensagem que está sendo passada. E não preciso olhar a tradução. Se eu ler um texto que está em inglês, eu posso conseguir traduzir para minha família. Então, esse texto está dizendo isso e isso. E impactou muito assim no meu dia a dia na forma de poder também, no ensino médio, ajudar os meus colegas em algum trabalho, em alguma atividade que eles estão precisando. Eu acho que em vários outros municípios deveriam ter pelo menos uma escola de línguas, porque para mim foi uma experiência incrível. Eu também queria que muitas outras jovens, muitas outras pessoas pudessem ter acesso ao que eu tive, pudessem também viver o que eu vivi. E é uma experiência incrível. Se eu pudesse fazer algo, eu faria, ajudaria quem não tem acesso. E eu ficaria muito grata mesmo se eu visse muita gente vivendo o que eu vivi, experienciando outras e outras coisas, além do que eu já experienciei. Seria um motivo de muita gratidão. Não fazia ideia que eu ia viajar tão novo, e quando eu cheguei lá, eu tô em Londres, e o frio, quando a ficha não caiu, e o frio, as pessoas falando inglês e diferentes costumes, mostrou, né, que eu estava lá e que não era um delírio, não era uma coisa imaginária. Com a oportunidade, mostrou para mim que eu posso sim, que eu posso fazer, que eu posso conseguir tudo que tiver pela frente.